Olá, nono ano, bom dia! Como estamos hoje? Gratidão por mais uma aula, mais um momento juntos. E hoje vamos continuar, um pouquinho sobre o assunto da semana passada, tá ok? Então, na semana passada a gente falava sobre o indivíduo e sociedade. E aí eu falava para vocês quem era esse indivíduo, né? Então, esse indivíduo que é estudado pela filosofia desde o início da filosofia lá na Grécia Antiga. Então, Sócrates, ele é muito conhecido hoje. Quando a gente fala de filosofia, muita gente fala de Sócrates, porque foi Sócrates quem deu o primeiro passo para se estudar o ser humano, tá? Antes de Sócrates, os filósofos eles estudavam muito sobre a natureza, tentavam explicar os fenômenos naturais por meio da razão. A partir de Sócrates, a gente começa a ter um entendimento sobre esse ser humano, tá? Então, foi Sócrates e os seus discípulos, posteriormente, que aprofundaram, esse estudo sobre o indivíduo, tá? Então, Platão, ele vai dizer que o indivíduo, ele é indivíduo porque ele é racional, porque ele é um ser racional. E aí, essa ideia a gente perpetua até os dias de hoje. Quando a gente pergunta qual a diferença do ser humano para os outros animais, é a razão. Muita gente vai dizer, não, porque o ser humano, ele é um animal racional, tá? Então, quando a gente justifica isso, a gente está falando um pouquinho de Platão. Que Platão já assegurava essa hipótese lá na Grécia Antiga. Posteriormente, Aristóteles, ele já vai dizer que a natureza humana, ela se configura pela sociabilidade, ou seja, o ser humano ele é um ser social, um ser que vive em sociedade. Então, já Aristóteles vai dizer, olha, não o que caracteriza esse indivíduo não é só a questão de ser racional, mas é de ser um ser racional que vive em sociedade, numa coletividade, ok? Então, mais na frente, nós vamos ver esse indivíduo na Idade Média, ok? De acordo com Santo Agostinho, a natureza é um bem, uma vez que precede Deus e que o mal não incluído entre os seres criados é tão somente aquilo pelo qual se dá a corrupção do modus, da espécie e da ordem, que são atributos constituídos dos seres ou naturezas. Assim, a natureza do homem é de ser pecador e precisa da graça divina para se salvar. Então, para Santo Agostinho, lá na Idade Média, o homem, pela natureza, ele era um homem constituído por Deus, portanto, ele era bom, mas o mal chegou até esse homem, por forma da corrupção, do diabo e tal. E por isso esse homem ele teria que se chegar novamente à graça divina para poder se salvar. Então esse indivíduo, ele é, para Santo Agostinho, um indivíduo pecador que merece a remissão de alguma maneira e merece chegar até Deus, tá? O seu fim, na Idade Média se acreditava muito na ideia de um fim, cronologicamente. Então o fim do homem teria que ser a volta dele para o Criador, que seria para Deus. Para São Tomás de Aquino, na escolástica medieval, as virtudes intelectuais aperfeiçoam o intelecto humano e, consequentemente, a nossa maneira de ser. Então, Santo Agostinho ele vai dizer que o homem tem a capacidade natural, e essa capacidade natural de escolhas, de atitudes racionais, seria um presente de Deus para a humanidade. Então, ele vai dizer que o que caracteriza o indivíduo seria, assim como Platão defende, essa racionalidade dada como presente de Deus, a gente está falando de Idade Média, e que essa racionalidade nos permite fazer nossas escolhas, tá? E a questão, a chave da questão para São Tomás de Aquino é essa. Essas escolhas seriam nossa principal característica como um ser humano, tá? Um indivíduo. Na época moderna, nós temos o René Descartes, o pai do racionalismo, que defende a ideia de que existe uma natureza racional própria do ser humano, Então, ele era dualista, como Platão. O Descartes, gente, era muito estudioso de Platão. Então, a maioria das coisas que ele vai dizer na Idade Moderna vai ser comparado a partir da base dele
vai ser os estudos de Platão. Então, ele era dualista também, tá? Então, ele acreditava que havia duas formas diferentes de realidade, ou seja, duas substâncias. Uma seria o pensamento, uma mente pensante, e a outra seria a extensão, que seria a matéria. E isso vem do pensamento platônico, que ele vai falar sobre o mundo das ideias e o mundo material, tá? Então, o mundo das ideias seria esse ser pensante, aquela ideia que nasce no nosso pensamento, e o mundo material, né, seria justamente essa extensão, como fala o René Descartes, né, que seria a matéria, aquilo que é material, o mundo físico, tá? Então, o René caracteriza o indivíduo como um ser físico e mental, né? Assim como Platão. Para Nicolau Maquiavel, que vocês passaram um ano ouvindo falar em Maquiavel, os homens são ingratos, volúveis, simuladores, covardes, entre os perigos havidos de lucro, sendo a história cíclica, repetindo indefinidamente, situações de desordem e ordem alternadamente, dada a magnidade intrínseca do ser humano. Gente, esse trecho que eu li está no Príncipe, né, o livro mais famoso de Maquiavel. E para Maquiavel, como vocês sabem, o homem por si só, esse indivíduo, a principal característica dele é que ele é mau, egoísta, só quer o bem. E aí ele tem uma característica muito diferente da Idade Média, que eu falei para vocês, tem uma teleologia de um fim, né? E já Maquiavel, ele vai achar que a gente vive uma história cíclica, ou seja, uma história que ela retorna, tá? Então ele vai dizer, olha, uma hora esse homem está numa ordem, outra hora ele está na desordem, né? Vai depender, né, das decisões tomadas de quem está à frente do poder, né? Da capacidade de egoísmo ou não egoísmo que essa pessoa vai ter quando tiver com o poder nas mãos, tá? Então, para Maquiavel, o homem sempre seria isso, sempre seria um ser egoísta, individualista, que não está pensando no próximo, na coletividade, ele está pensando no seu benefício próprio sempre, tá? E isso causaria numa história cíclica, ou seja, numa retomada sempre da história, momentos que seriam bons e momentos que seriam ruins. De acordo com Thomas Hobbes, um filósofo contratualista que a gente já estudou também mais na frente, o ser humano vive em constante estado de natureza. Ele possui uma natureza má desde que nasceu, daí a necessidade do pacto entre os homens para se evitar o caos total. Então, mas tal pacto só será possível quando os homens renunciarem à sua liberdade e designarem todos os poderes a um despótas, ou seja, o Leviatã. Então, o Thomas Hobbes, quando escreve o Leviatã, o seu mais famoso livro, ele fala desse ser, né, que seria uma liderança que teria nas mãos o poder de liderar aquele ser humano que tem essa capacidade, né, como ele disse, que já nasceu mal, egoísta, como diria Maquiavel, mas que para que evitar o caos total da humanidade tem que ter alguém que ponha ordem na desordem, né? Então ele vai dizer que quem pode pôr ordem? Quem cria as leis, quem governa, quem castiga também, né? Então, ou quem beneficia. Então, essa liderança, né, esse ser que ele chamou de Leviatã, seria aquela pessoa que estaria colocando uma ordem nesse indivíduo, que para Leviatã já era mal desde que nasceu, tá? E que isso, o Thomas Hobbes vai dizer que é natureza humana. Então, ele está colocando o ser humano desde o berço do seu nascimento como um ser mau e egoísta, tá? No período iluminista, nós temos aí as referências de Rousseau e John Locke, que são dois personagens que vocês também já ouviram falar, tá? Gente, esses personagens vocês sempre vão estar ouvindo falar no ensino médio, porque em diversos assuntos da filosofia eles vão influenciar. Eles não só falaram uma coisa e ficaram famosos, eles falaram muitas coisas, eles tiveram muitas ideias dentro da filosofia, tá? Então, o Jean-Jacques Rousseau
também acredita que uma ideia de natureza humana, como uma essência, é um presente no ser humano. Para ele, ao contrário do pensamento absolutista de Hobbes, o homem possui uma natureza boa, que foi perdida pela ideia de dominação da propriedade privada. Então, o Rousseau, gente, ele tinha uma característica assim, ele acreditava que a propriedade privada, já que ele estava ali no período iluminista, no período que as pessoas passavam fome e tal, era responsável pela maioria das desgraças da humanidade. Então ele vai dizer, não, o homem não nasceu ruim. O homem, por natureza, ao contrário do que o Thomas Hobbes defende, o Rousseau vai dizer que o homem, por natureza, ele era um ser bom, mas a briga pela propriedade privada, pela subsistência desse ser humano, que causou, né, toda a desgraça e que estava causando até então todas as desgraças. Então ele vai dizer, olha, o homem abre mão da sua liberdade para ter uma propriedade privada, para viver ali lutando pela sua propriedade, e isso lhe torna ruim, tá? Mas era característica do ser humano querer ter o seu lugar, o seu ambiente, a sua morada. Então ele já vai colocar esse tipo de característica no ser humano, né? Aquele ser humano bom, mas que luta pelas suas melhorias, que luta pelo seu ambiente, e que isso pode deixar ele, inclusive, uma pessoa mal, tá? Falando um pouquinho do John Locke, tá? Há uma natureza humana, e também, para John Locke, né? Há uma natureza humana também no ser humano, mas ele não é boa nem é má. Ele é como uma superfície lisa. Então, John Locke é aquela história da tábua rasa. O indivíduo não nasce, como eu falei com vocês na semana passada, ele não nasce segundo John Locke, com intenções más ou intenções boas. O indivíduo nasce como uma folha em branco e ali ele vai descrever sua história a partir do contexto em que ele foi inserido, tá? E a gente até polemizou isso aqui um pouquinho na aula passada. Então, essa sociedade que o indivíduo ele é colocado é que vai fazer, né, ele ser quem ele é. Estão entendendo? Então, o John Locke vai dizer assim, olha, se o indivíduo está passando fome, isso aqui ele está falando na época da Revolução Francesa, então é uma época que existia muito camponês que sofria com fome, pessoas passando fome nas ruas da França, na miséria. Início da Revolução ali teve muito sobre a Revolução Industrial e tudo mais, pós a Revolução Industrial, aliás. Então, não existia casa para todo mundo, as cidades não estavam preparadas, tá? Então, o que é que acontece? Ele acabou passando essa ideia de que aonde aquele indivíduo nasceu é que vai formar ele. Então, o indivíduo ele se tornou violento, triste, sem esperanças, porque ele nasceu numa perspectiva desse tipo. Ele não nasceu num lar intelectualizado. Então, ele vai ser sempre acorrentado ali pela nobreza, sempre falando aqui da Revolução Francesa. Mas essas ideias do Locke persistem até os dias de hoje. Muitas pessoas vão defender, nasceu numa favela, então ele tem menos privilégio, então não vou culpar ele ser violento, ele se envolver com drogas e tudo mais. Aí outras pessoas vão dizer, não, mas ele pode ter nascido e não se envolver. Então, existem os dois lados. Então, há aqueles que vão defender as ideias de John Locke, né, da tábua rasa, né, da folha em branco, e aqueles que vão dizer que não, que esse indivíduo ele consegue fazer outras escolhas, mesmo sendo influenciado totalmente ao contrário, tá bom? Gente, vou gravar um outro vídeo com a segunda parte aqui do nosso assunto, tá? Porque esse meu tempo aqui tá acabando, mas vai seguir 2 vídeos hoje na aula. Beijão, tá? Daqui a pouco eu volto.